Fazendo parte da nossa matéria com relação à qualidade das obras, nós viemos conversar com um expert em obras, na época em que foi prefeito municipal da cidade do Crato, com obras que perduram aí por mais de 20 anos, chegando a quase 30 anos, e estão sólidas. É o doutor José Adega. O doutor José Adega foi desses grandes homens do setor público que ajudou muito a cidade do Crato a se desenvolver, com ideias futurísticas que muitas vezes o povo nem acreditava, como é o caso das caixas d'água, que estão aí salvando o Crato de um colapso de falta de água. Doutor José Adega, hoje, primeiro agradecer aqui por o senhor nos receber aqui no seu consultório para falar de coisas importantes de uma maneira geral, porque está tão difícil hoje a gente encontrar qualidade nas obras públicas. O que é que o senhor pode contar para a gente a respeito destas obras que foram feitas durante a sua gestão como prefeito municipal do Crato? Bom dia, Fábio. Bom dia, seus telespectadores. É um prazer muito grande hoje estar aqui com você, nós falarmos dessas obras de serviços públicos, de uma maneira geral. Porque você veja que uma obra pública, primeira coisa, ela tem que ser muito bem planejada. Muito bem planejada. O segundo passo, o próprio serviço público, o prefeito, ele é o responsável direto pela execução e pela longevidade da obra que ele fez. Essas obras que nós fizemos, por exemplo, a caixa d'água do bairro, da rua Tenente Antônio João, ela já completou agora em abril 28 anos de uso. Até agora não foi feito nenhum reparo na caixa, nenhum, porque ela está há 28 anos funcionando e servindo a população do Crato. Todas as obras públicas, elas têm que ter exaustivamente uma fiscalização, porque todas elas passam por uma concorrência. Quem propôs construir a obra pública, ele está lá no seu orçamento que vai realizar. Aí o poder público é quem tem a obrigação de fiscalizar o material que está sendo empregado no momento de empregar o material. Não é depois de entregar, com um ano, começar a apresentar vazamento, defeito, goteira, essa história toda, não. Não existe isso. O serviço público, o prefeito, que é o responsável direto pelas obras e pelos serviços públicos, ele tem obrigação de estar olhando tudo isso. Daí, a caixa d'água, a ladeira da caixa d'água, a ladeira da integração, que dá acesso ao seminário, a asa e muitas outras obras também. Todos os muros de arrimo do Alto da Penha, que nós construímos, todos eles ainda estão servindo a população, funcionando. Doutor, tem uma história pitoresca com relação à ladeira do bairro Araripe, ali, que o senhor foi pessoalmente ver como era que estava sendo o traçado, como é que se fazia. E ao verificar que eles não estavam fazendo o serviço direito, o senhor mandou desmanchar e fazer novamente. Foi. Nós primeiro fizemos a ladeira dessa maneira tradicional, com pedra tosca, ela sendo travada com as barras no sentido horizontal. E no primeiro inverno foi uma vergonha. Uma vergonha. Quando eu cheguei, fiquei envergonhado ali naquela pracinha do Pimenta, porque as pedras tinham descido todas. Aí eu levei no capricho, botei em concorrência, as placas de concreto cada uma tem 25 centímetros de espessura, 25 centímetros. A dosagem do cimento era fiscalizado na hora. Bota tanto os sacos de cimento, tanto os sacos de areia, tanto de brita, e a fiscalização era na hora. Não tinha negócio de fiscalizar depois, não. Porque depois do serviço feito, não adianta mais. Vai quebrar? É um prejuízo para o município. Então, isso foi feito tudo desse jeito. Foi feito tudo desse jeito, com a fiscalização exaustiva em cima da obra. Porque, senão, depois não tem mais jeito. Uma placa daquela não se tira. E outra coisa também, nós temos que chamar a atenção,
que no fundo, no leito interno da ladeira da caixa d'água, existem 4 tubulações. Existem 4 tubulações à espera de alguma coisa que precise, algum cano, um fio, uma fibra óptica, qualquer coisa que precise passar no leito da ladeira, ela não será quebrada. Ela já foi prevista com isso. Lá na ladeira ela tem 4 canos. E também deu trabalho também para a gente, mas essa os engenheiros já tinham mais uma experiência, foi a ladeira da integração. Aquela drenagem da ladeira da integração foi feita também na minha administração. Você veja, quebrou isso, quebrou o canal, quebrou não sei o que, mas você pode olhar que a bueira que nós fizemos está lá. Ela não quebrou, não. Ela não quebrou, está lá funcionando, normal. Obviamente que, devido ao que o senhor fez durante toda a sua gestão, e com o passar do tempo, nós vamos querendo resgatar esses bons exemplos na política. Como é que está a vida política do doutor Zé Adega, né? As pessoas ainda perguntam, pelo serviço prestado que o senhor tem junto à população, muito importante na saúde, também nas orientações. Como é que está o doutor Zé Adega com relação à política, ao cenário político que necessita tanto de grandes líderes? Não, hoje, veja bem, Fábio, hoje eu sou um eleitor. Sou ex-prefeito, sou eleitor, continuo defendendo a cidade intransigentemente. Continuo criticando os pontos errados que a gente vê ao longo da vida, porque muitas vezes a gente está na prefeitura ao lado de muitos assessores, muitos amigos, muitos correligionários, e passa despercebido muita coisa pequena, que na realidade não é pequena, é de grande relevância para o município, para a cidade. Então, hoje, esses pontos assim, a gente olha e vê coisas que prefeitos, vereadores, mesmo os amigos, erram. E a gente, quando eu tenho chance de dizer, eu digo. Se vão consertar ou não, é outra coisa, porque cada cabeça pensa diferente, né? Mas essas coisas do Crato, o Crato tem crescido muito. Muito, muito, muito. A caixa d'água que eu fiz depois da Grendene, naquela época, para mim chegar no lugar e dizer a caixa d'água é aqui, tem que ser construída aqui, eu fui a pé, das Populares para lá, porque o carro não passava, era só uma pequena varedazinha que chegava ao local. Nós saímos a pé e eu disse, eu quero a caixa d'água aqui, porque aqui vem a água da fonte da nascente do Batateira, bota aqui e vai aqui, e ela abastece todas as outras 3 caixas, aquela caixa lá. O excesso d'água de lá, ela abastece as outras 3 caixas, que ela desce, a água desce, passa na porta do Seminário de São José, a adutora, vai para a Tenente Antônio João, vai para a caixa d'água e vai para o Alto da Penha, para a caixa grande do Alto da Penha. Então, foram pontos estratégicos, esses aí, que foram escolhidos, estudados exaustivamente, batido teodolito, é uma coisa muito lenta, muito exaustiva. Mas outra coisa também, Fábio, isso tudo foi feito, não foi com grandes construtoras, não. Isso foi feito quase com a administração direta, porque sai barato e a pessoa tem condições de fazer. A construtora, ela geralmente é uma coisa muito grande, muito vultuosa, e os recursos são poucos. Os recursos do município são poucos, eles não são muitos, não. Eles têm que ser muito bem aproveitados, porque o recurso muito bem aproveitado, ele dilui muito bem dentro da cidade. E fora os calçamentos também, que nós fizemos, que ainda hoje também estão no lugar. Ainda hoje estão no lugar, porque a construtora ganhava, tudo bem, é um direito dela, foi uma concorrência, ela ganhou para fazer aquele calçamento, mas a obrigação de botar a pedra no lugar, de botar o colchão de areia, de fazer um rejunto de cimento, isso aí é a obrigação da prefeitura, e a prefeitura chama-se prefeito. E essa parte política, eu só sou eleitor, ainda batalho. Tem muita coisa que nós temos que fazer. Reverter, botar esses meninos para estudar,
não é só aprender a gramática, nem nada, é começar uma iniciação tecnológica em todas as escolas. Já foi um avanço muito grande botar o menino o dia todo na escola. É inquestionável. Está na rua, tem que estar na escola. Agora, tem que ter alguma coisinha, procurar dentro de cada escola as aptidões, para começar a formar uma nova geração de profissionais competentes, conscientes. Quem quer ser professor, professor de história, de português, de matemática, mas nós temos também que dar uma chance e abrir o leque para os nossos jovens começarem a ver também essa parte da ciência tecnológica, que é o futuro. Até pouco tempo não existia ultrassom. Como um médico hoje vive sem um ultrassom? É difícil de entender. Hoje já se dosa vários componentes no corpo humano que há 20 anos ninguém nem imaginava que existiria. O DNA é o futuro de tudo, das doenças genéticas, de acúmulo, tudo isso é o que vai fortalecer no futuro. Então, nós temos que ter a escola, que é a matriz da vida, é a escola, é a matriz de tudo. Essa escola tem que ter uma nova perspectiva para que os jovens possam realmente se inteirarem, se entrosarem maior nessas ciências modernas, porque as ciências tradicionais já estão um pouco esgotadas. Mas a ciência tecnológica, essa daí está começando agora. Talvez seja até um embrião. Quem diria que a gente andava com o celular na rua, para cima e para baixo? Que eu estou aqui falando e você vai, centenas, dezenas, centenas de pessoas vão ouvir essa nossa entrevista? Quem diria isso? Mas na frente, como vai ser isso? Se nós botarmos o nosso jovem para entender isso que está acontecendo agora, a revolução tecnológica, nós vamos ficar melhor. Não adianta esperar que alguém de Brasília ou de outro, de Fortaleza, seja de onde for, venha querer fazer nada por a gente aqui, não. Nós aqui temos que ter a consciência, botar os pés no chão e tentar reverter essa situação. Porque o aluno aprender matemática é excelente, o aluno aprender história, geografia, essas partes básicas da vida, os estudos sociais, o comportamento da pessoa, o respeito de uma pessoa por a outra, isso é muito importante, mas nós temos que dar mais um passozinho à frente. É criar um espaço e as professoras identificarem quem tem vocação para essa parte tecnológica, para começarmos a descobrir. Há 20 anos atrás eu fui em Curitiba, a convite do Cefet de Curitiba, e eu fiquei fantasiado, uns jovens, numas salas pequenas, já naquela época, há 20 anos atrás, eles fazendo pistola de código de barra. Quem é que imagina isso para se fazer no Crato aqui? Ninguém. Então, nós precisamos começar a abrir a cabeça e começar a pescar essas coisas que estão fazendo lá fora e está dando certo. Porque só assim, só com o estudo, é que nós temos condições de reverter essa situação. Tirar o jovem da ociosidade, tirar o jovem do desemprego, do desânimo, da descrença. Nós temos que começar fazendo o nosso dever de casa. Eu acho que continua sendo o estudo, o ensino, o conhecimento. Doutor, eu quero agradecer muito esse papo que o senhor tem com a gente, maravilhoso, a versatilidade que o senhor tem como empreendedor, médico, né, como um visionário, né, como político, enfim, nós bebemos dessa sabedoria. E dizer para os nossos telespectadores que bons exemplos existem sim. A prova está aí nas obras feitas na gestão do doutor Zé Adega, que já duram aí quase 30 anos. Né? E é essa nossa esperança que
os gestores, os políticos tomem como exemplo de que dá para fazer a coisa certa com responsabilidade com a cidade. Dá para fazer. Como eu disse anteriormente, os recursos são escassos, muito escassos, porque com o tempo a gente nota. Você se lembra que eu fui prefeito, mas você não lembra quem foi meu secretário de obras. Não. Pronto. Então, aí é onde tem a experiência diz e mostra a realidade. Se eu fiz um prédio e ele não durou um ano, ninguém se lembra de meu secretário. Se lembra de doutor Zé Adega. Aquele ali fez aquele prédio ali, deu um vento e caiu. Então, a responsabilidade é uma coisa muito importante, porque a cidade, na realidade, é uma partezinha de cada prefeito. Um fez uma praça, outro fez outra coisa, um fez uma ladeira, um fez ampliação d'água, outro fez projeto disso, daquilo outro, e daí vai diversificando e a cidade torna-se o que ela é. Agora, não se admite, por motivo nenhum, é a pessoa passar na prefeitura e não deixar a sua marca. Não deixar. Isso aqui fui eu que fiz. O sistema de abastecimento d'água, fui eu que fiz, foi planejado por a gente, nós executamos, porque eu tenho uma facilidade também muito grande devido ao fato de eu ser sanitarista, ser médico sanitarista da área de saneamento e doenças tropicais. Então, tudo isso causou um certo casamento com a prefeitura, com essa coisa toda, e deu essa coisa que nós temos essas obras ainda no Crato. Agora, a responsabilidade de tudo o que acontece no município é exclusiva do prefeito. Do prefeito. Não tem outra pessoa responsável, de bem ou de mal. Eu lembro, quando eu estava fazendo essas caixas d'água, uma crítica danada, não vai encher, as caixas d'água não vai encher, as caixas d'água vão estourar, não sei o quê. Uma obra de 28 anos, funcionando, sem um só defeito, E quando eu terminei as caixas d'água, que comecei a inaugurar de uma por uma, não deixei um centavo de dívida para o município. Essas caixas d'água foram feitas, está com dificuldade aqui, diminuiu o FPM, vamos parar uma coisinha aqui, mas não para de tudo, para só uma parte, mas vamos continuar. E foi assim que foi feito, exaustivamente, dificuldade, economia, dificuldade, para poder as obras estarem aí aonde estão, funcionando. Bom, conversamos com o doutor Zé Adega, onde você tem a oportunidade de ver aí as imagens da ladeira aqui, da subida do bairro Oceano Araripe, e também da ladeira da Integração e as caixas d'água que salvou muitas vezes a cidade de um colapso de abastecimento de água aqui na cidade do Crato. Continue com a gente aqui na TV Cariri. TV Cariri, a sua TV na web. Jornalismo, esportes, cultura, entretenimento e transmissões ao vivo. Acesse www.tvcariri.net. Direção-geral Ítalo Benoit.